Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela. Meu nome é Natália. Nós somos do canal Muito Além do Prato e pensamos em fazer esse primeiro vídeo para contar um pouquinho para vocês sobre como que a gente chegou até aqui, qual foi o interesse da gente em fazer esse canal e qual que é o objetivo dele. Então vamos lá? Vamos bater esse papo? Nós somos nutricionistas, né, amigas pessoais, formamos juntas na universidade aqui na nossa cidade, em Juiz de Fora, e cada uma trilhou um caminho dentro da nutrição até chegar na nutrição comportamental. Isa, compartilha com a gente um pouco da sua trajetória, né? Conta pra gente. Bom, a minha história ela tem mais a ver com a minha realização profissional. Eu nunca tive problema com peso, nunca precisei fazer dieta, mas isso não quer dizer que eu sempre tive uma boa relação com a comida. Eu lembro que eu sempre tive medo de comer determinados alimentos, acho que isso é muito pior que com a gente que é nutricionista, né? Sim. E tem um peso maior, né? Sim, e ficou muito forte pra mim o meu medo que eu tinha de comer pão. Eu tinha certeza que era o pão que me engordava, que me dava barriga, porque a minha questão corporal era sempre a minha barriga que me incomodava. Então eu decidi excluir o pão. Hoje, claro, eu consigo me relacionar bem, como todo dia, pra mim é tranquilo, mas a minha questão é que eu nunca fui realizada dentro da nutrição. Eu já pensei em desistir várias vezes durante a faculdade. Lembro muito. Mas acabei concluindo. E eu nunca gostei de prescrever dieta. Nunca foi algo que eu me sentia confortável fazendo. E eu vejo muita relação com uma questão pessoal minha, porque dos 7 aos 12 anos eu precisei usar colete ortopédico, porque eu tenho uma escoliose que de fato precisa ser cuidada e tratada. E eu fui muito privada na minha infância por essa questão. Então eu não podia brincar de certas brincadeiras, porque se eu caísse eu iria machucar. Eu não podia usar as roupas que eu gostaria de usar, porque iria marcar o colete, iria aparecer, então eu tentava esconder. E inconscientemente isso me remetia às dietas, né, quando eu estava na faculdade, porque vamos combinar, todo mundo aí que já fez dieta sabe que mesmo que a dieta não seja restritiva, a gente acaba deixando de comer algumas coisas. E nunca fez sentido para mim prescrever dieta. E hoje eu vejo que tem essa relação. E aí é muito nítido para mim o quanto que eu fui tentando me encontrar dentro da nutrição pelo fato de eu não ter desistido, né? Me formei em 2015, né, junto com a Nath, como ela falou que a gente formou junta. E aí comecei a tentar atender aqui em Juiz de Fora mesmo, mas não consegui entrar em nenhuma clínica. Foi aí que eu fui para um ambulatório, atendi voluntariamente, só para não perder a prática. Enquanto isso eu estava estudando para passar em residência, porque para mim era o único caminho possível, já que eu não queria prescrever dietas. E aí passei em 2017 numa residência lá no Rio de Janeiro, no Hospital da UERJ. Fiz a residência de 2017 a 2019. Enquanto eu estava estudando também para residência, eu comecei a fazer uma pós de nutrição esportiva, então pra vocês verem como que uma coisa tem nada a ver com outra, acho que eu realmente estava tentando me encontrar, né? Terminei a pós de nutrição esportiva enquanto eu estava na residência, e aí terminou a residência, eu voltei para Juiz de Fora, e foi aquela sensação de voltar a estaca zero, né? E aí agora o que eu vou fazer? E aí comecei a estudar para concurso, porque a área hospitalar é algo que também me agrada. Enquanto eu estava estudando para concurso, foi que eu descobri a nutrição comportamental. Comecei a estudar por conta própria mesmo, mas depois eu fiz um curso de formação em coach nutricional, cognitivo comportamental, que é de uma nutricionista que chama Jéssica Ribeiro. E eu me encontrei, de fato eu me encontrei, graças a Deus eu me encontrei dentro da nutrição. Para mim não foi dificuldade nenhuma começar a atender com essa abordagem, me traz assim muito prazer e realização pessoal e profissional também. Hoje eu estou para terminar uma pós em comportamento alimentar e assim, realmente como vocês podem ver, eu vim tentando passar por várias áreas, até que de fato eu encontrei a nutrição comportamental e hoje eu não largo mais. A minha história é essa.
Bom, o meu caminho já foi um pouco diferente do da Isa, né? Eu sempre tive muito problema com a comida, com o meu corpo, desde a adolescência. Eu sempre fui uma criança magra. Quando eu entrei na fase da adolescência, eu comecei a ganhar peso. E eu costumo dizer que ninguém nasce se odiando, né? À medida que a gente vai passando pelas nossas experiências, né, a gente começa a ver defeitos na gente que os outros vão apontando. Então a minha adolescência foi muito difícil nesse aspecto, porque eu me via diferente de todo mundo. E eu era apontada como diferente. Eu sofri um certo bullying, né, tanto na escola quanto dentro de casa, né? Eu lembro até hoje, minhas tias falavam: você tem um rosto tão bonito, por que não emagrece? Vai ficar mais bonita ainda. Então, assim, isso foi só reforçando aquela ideia do: nossa, então eu preciso, né, parar de comer, eu preciso dar uma segurada para poder emagrecer. E aí foi até um pouquinho antes de entrar na faculdade. Com 16 anos eu conheci o Vigilantes do Peso, e foi através de uma prima. E por pressão externa de familiares novamente, né, Natália, vai para Vigilantes. Eu falei, então tá, então vamos. Cheguei a desistir no primeiro momento, e aí num segundo momento eu acho que deve ter dado uma semana de uma desistência até eu falar assim, não, eu quero. E aí eu fiquei um ano dentro do Vigilantes do Peso, não me lembro de absolutamente nada. Gente, não consigo contar para vocês como era o meu dia a dia. Eu lembro de alguns flashes em que eu, né, principalmente final de semana, que meus pais almoçavam, eu almoçava antes para não ter que ficar ali na mesa com a comida que eles comiam, né? Então, assim, coisas assim me vêm na memória. Fiquei lá durante um ano, sofrendo, né? Hoje em dia eu vejo o quanto foi sofrido. Emagreci 25 quilos com Vigilantes durante um ano, e nesse meio tempo eu entrei na faculdade, que eu acho que não foi escolhida aleatoriamente, né? Pela minha experiência de vida, pelo que eu já tinha passado, eu acho que a nutrição veio aí por algum motivo. Durante a faculdade, eu permaneci magra, né? Como eu saí do Vigilantes. Eu costumo dizer que lá na cantina do ICB, né? Aqui na faculdade de Juiz de Fora, tinha um bolinho de... era de batata? Era de batata. Eu nunca comi, eu nunca me permiti comer, sentar lá no intervalo e comer o pãozinho de batata que todas as meninas comiam, porque eu me cobrava muito. Qualquer grama que aumentava no meu peso, ou eu me privava de algo, ficava depressiva, era aquela problemática. Chegando no final da faculdade, TCC, estágio, eu comecei a engordar. Fui no nutricionista, né, já estava para me formar, decidi ir em uma nutricionista de fora, fiz a dieta dela, que não era tão restritiva, mas tinha umas coisas assim, enfim. Emagreci, e pós-dieta, eu comecei a acordar de madrugada para comer. Então foi a partir da dieta que eu fiz com essa nutricionista que eu comecei a acordar de madrugada para comer. Eu fazia dieta durante o dia, e à noite eu acordava para comer. Comia muito, né? Eu exagerava muito. Eu acordava no outro dia cheia. Eu ia para a faculdade cheia. Não conseguia tomar café de tanto que eu tinha comido na madrugada. E por conta disso eu comecei a fazer terapia. Na época, eu acho que era TCC, não me lembro qual que era a abordagem. Não adiantou muito, eu continuava acordando de madrugada para comer. Continuava com aquela pressão de que eu tinha que me manter magra. Afinal, né? Nutricionista, tem que ser magra, né? Como que uma nutricionista vai ser gorda? Não pode, né? Tinha toda essa questão. Me formei em 2017. Também foi uma problemática para mim, porque eu lembro também que eu estava fazendo, como a Isa contou que ela estava estudando para passar na residência, eu também comecei a estudar, né? Não passei. Então isso também para mim foi difícil. Engordei. Eu lembro que eu fui para psiquiatra, comecei a tomar remédio para ansiedade, passou. E aí chegou em 2019, mais ou menos, eu já estava assim, por aqui, eu já não aguentava mais, eu estava no sufoco mesmo, eu não sabia mais o que comer, eu ficava assim, gente, eu sou nutricionista, sei o que fazer, mas não consigo, né? Como que eu sou uma profissional assim? Meu Deus, não posso engordar, né? Como que eu vou ser uma nutricionista gorda? E tudo isso aqui dentro, explodindo. E aí, a Isabela, né, em 2019, ela também começou a conhecer a nutrição comportamental. Eu não sei se foi eu que falei assim, Isa, quero ser sua cobaia, ou se foi ela que falou, Nath, vamos ser minha cobaia, mas provavelmente deve ter sido eu. E aí, eu já tava assim, eu não via mais luz no final do túnel. Então eu falei assim, Isabela, vamos lá, não quero nem saber, me usa de cobaia aí. Eu lembro que foi pelo WhatsApp mesmo, foi uma coisa muito informal, né? E
escrever nada, não quero escrever nada. Eu queria, mas ao mesmo tempo eu também estava, né, com o pé atrás, dada aí o tanto de falhas que eu... Falhas não, mas assim, o tanto de tentativas que eu já tinha feito e não conseguido, né? Emagreci e engordava. E aí, na mesma época em que ela me apresentou a nutrição comportamental, então foi a Isa que, né, trouxe esse universo para minha vida, eu comecei a fazer análise. E foi aonde mudou. Porque assim, eu comecei a ver, eu nunca tive problema em prescrever dieta, tá? Eu realmente achava que era isso que tinha que ser feito e era isso que eu vinha fazendo uma vida inteira para emagrecer. Então, para mim não tinha problema em prescrever dieta. Mas quando a Isa me mostrou como que era e eu comecei a aplicar no meu dia a dia, uma chavinha mudou aqui dentro. Quando você percebe que todos os seus problemas com o corpo, com a alimentação, é a dieta que está causando, não tem como mais. É como se você tivesse com óculos, você tirasse ele e não conseguisse colocá-lo de novo. Então, a partir daí, eu comecei a ver que eu poderia comer as coisas que eu gostava, que isso não me engordaria e de fato não me engordava. Eu comecei a ver que eu conseguia manter um peso e para quem faz dieta, vocês aí que fazem dieta sabem que cada mês a gente está em peso. Cada mês pulando de galho em galho. E eu vi que eu comecei a conseguir manter um peso, né, sem sofrer, enfim, né, sem ser difícil. E aí, junto a isso, eu falei assim, gente, como eu posso estar conhecendo a nutrição comportamental e prescrevendo dieta? Não faz sentido, eu estou vendo sentido em não prescrever dieta, mas ainda assim estou trabalhando com dietas. E aí eu comecei também a estudar sobre a nutrição comportamental e foi um caminho sem volta. Eu acho que eu parei de prescrever dieta, né, nos meus atendimentos foi em 2020, meio do ano passado. E não tem volta, né? Eu realmente me encontrei, eu realmente encontrei a paz, né, pessoal e junto a isso, né, realização profissional. Então, eu só tenho a agradecer a Isa mesmo. E aí, até então, a gente só estava lá no Instagram, só que foi surgindo uma vontade das duas de ampliar esse nosso conhecimento, levar para mais pessoas. Então, o objetivo do nosso canal vai ser levar informação de forma leve e objetiva sobre um lado do emagrecimento que vai muito além de contar calorias e dos alimentos que você come. Acho que a gente conseguiu passar tudo que a gente queria nesse vídeo, né, nesse primeiro vídeo. Então se inscrevam no canal. Dá o like, compartilha aí com os amigos. E deixe sugestões de temas aqui nos comentários aqui embaixo. Tchau!